E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar sobre um tema bem polêmico, que é sobre tatuagem, e passar um pouco do que a Bíblia fala sobre isso, se é pecado ou não, talvez as consequências de você ter uma tatuagem, contar um pouco da minha experiência. Eu tenho mais de 12 tatuagens, então por aí você já pode imaginar o que eu acredito sobre tatuagem. E antes de tudo, eu quero deixar bem claro nesse vídeo que eu não vou falar para você se você deve ou não. Você precisa assistir até o final e tirar suas próprias conclusões, que você vai entender um pouco melhor. Mas eu quero deixar bem claro o que a Bíblia fala sobre isso. Porque as pessoas elas usam um versículo solto ali, que é o Levítico 19:28, e elas levam isso como verdade absoluta. E você precisa contextualizar muito a Bíblia. Se você não pega o contexto desse texto, você precisa ler todo o Levítico 19 que você vai entender. Dentro de Levítico 19 tem outros mandamentos. Alguns são muito específicos para o povo de Israel naquele momento, mas outros você precisa levar para o resto da sua vida. Por exemplo, tem um dos mandamentos que Deus coloca ali, é que você precisa respeitar seu pai e sua mãe. Então isso não é uma coisa específica só para aquele povo. Quem é cristão sabe que você precisa sempre respeitar seu pai e sua mãe. Então eu vou ler agora para vocês Levítico 19:28, que fala o seguinte: não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos, eu sou o Senhor. Esse texto, por que eu disse que é específico? Porque Israel estava passando por um momento que eles estavam bem desorganizados e Deus queria colocar ordem ali. E ele mandou para Moisés esse mandamento para que eles não fizessem tatuagem ou não marcassem os corpos. Eu não sei se existia tatuagem naquela época, mas que eles não marcassem os corpos, porque outras tribos pagãs elas marcavam os corpos para poder se identificar em adoração a alguns deuses que eles tinham. Então era específico de algumas tribos pagãs. E Deus não queria que o povo cristão fizesse a mesma coisa e ficasse no mesmo nível e no mesmo... O Elvis está aqui embaixo roendo esse barulho é ele. Ele está aqui embaixo roendo uns brinquedos que ele tem ali na cama dele. Então voltando aqui. Deus ele não queria que os cristãos fossem caracterizados por alguma marca naquele momento. Esse é o contexto para aquele povo naquele momento. Não quer dizer que Deus abomine a tatuagem e que ele não aceite você por você ter tatuagem. Eu não encaro dessa forma. E a Bíblia é muito clara, por isso que você tem que ter discernimento para poder ler a Bíblia. Outra coisa que você não pode fazer é julgar as pessoas pelo que você vê. Porque normalmente as pessoas elas olham o tipo de roupa que você está usando, se você tem tatuagem, se você tem isso, se você tem aquilo, e julgam você dessa forma. Você não sabe como a pessoa se relaciona com Deus, se ela tem uma intimidade, se ela leva uma vida séria, qual que é o caráter dela. E eu já sofri muito preconceito por ter tatuagem, tanto dentro da igreja quanto fora. Às vezes no teu trabalho é complicado porque você fecha muitas portas. Algumas vagas, elas exigem que a pessoa não tenha tatuagem, não é muito explícito isso, mas se você vai fazer uma entrevista com alguém e a pessoa percebe que você tem alguma tatuagem porque é visível ou está no pescoço ou alguma parte que você está mostrando, provavelmente se a empresa é muito tradicional ou se o cargo é muito específico e você vai ter contato com outras pessoas, vai fechar portas para você. Se você trabalha, por exemplo, num banco, se você é um advogado, se você é um médico, se você tem alguma dessas profissões, as pessoas podem se sentir mal ou podem te rejeitar de alguma forma. Então, precisa estar muito claro para você que a tatuagem ela tem algumas consequências. Biblicamente, eu não acredito que seja pecado, e o texto é muito específico. Só que você precisa analisar outras coisas, outros mandamentos que Deus nos deu, para saber se serve para você. Tatuagem para mim é muito específico para o meu perfil. Eu sempre gostei muito de arte, eu sempre me envolvi muito com música e eu quis marcar algumas coisas da minha vida. Eu precisava ter marcado? Não, mas foi uma opção minha e tem a ver com o meu perfil de vida. Talvez em algum momento eu fui prejudicado por ter tatuagem, né? Por exemplo, no trabalho, como eu já falei. Saber todas as consequências que a tatuagem pode trazer para você. Eu acredito que a tatuagem não é para todo mundo. Primeiro porque é muito caro, se você procurar um bom tatuador com um bom trabalho, vai sair muito caro. Segundo, porque dói muito e dói mesmo, é como se fosse uma picada de abelha constante, então as pessoas reclamam muito de dor. Eu tenho algumas tatuagens que eu fiz, aqui eu tenho o Leão de Judá, que levou 5 horas para fazer seguido, e eu tenho uma foto da minha mãe aqui quando ela era jovem, quando ela tinha uns 15 anos,
que levou 7 horas, eu tive que fazer em 2 vezes. Então dói muito. E terceiro, porque não é uma coisa que você vai apagar, ela é permanente. Conheço uma pessoa que queria muito fazer uma tatuagem e ela foi num tatuador, fez, e no mesmo dia ela se arrependeu quando viu, porque estava muito grande e por alguma razão não quis mais. Então você precisa ser responsável para entender as consequências e saber que é pro resto da sua vida. Se você quiser tirar mais cedo ou mais tarde essa tatuagem, vai ser difícil, vai ser mais caro e vai ser mais doloroso. Então o processo inverso é muito complicado. Você precisa estar consciente do que é uma tatuagem, porque hoje virou muita moda. Todo mundo quer ter, muitos esportistas usam, muitos artistas usam, pessoas na rua o tempo todo usam. E no Brasil a gente sofre muito preconceito ainda. E as pessoas aceitarem mais facilmente, mas, por exemplo, os mais idosos, eles não gostam, eles não vão aceitar facilmente esse tipo de coisa. Talvez na tua igreja as pessoas te olhem com outros olhos. E como é que você vai reagir em relação a isso? Só que algumas pessoas talvez não tenham maturidade suficiente para poder fazer uma tatuagem. Você precisa sentir que aquilo não vai te afastar de Deus e que as pessoas não vão ficar escandalizadas com a situação ou contigo. Poxa, Elvis, hoje você tá ajudando, hein? Agora parou. Então, você precisa estar muito consciente sobre isso. O que eu quero deixar aqui para você é que você pense muito bem antes de fazer uma tatuagem, que apesar de não ser pecado e não desagradar a Deus, eu acho que Deus tem coisas muito mais interessantes do que isso para se preocupar. E não é isso que vai te afastar de Deus. A tua vida com Deus, o teu coração, só você e Ele sabem. E as pessoas acabam julgando você sem conhecer a tua vida, sem conhecer o teu coração e saber o quanto você se dedica à vida com Deus. Então, esse é o recado que eu quero deixar para você. Pense muito bem em todas essas coisas que eu falei, se vale a pena ou não. E se você chegar à conclusão que você realmente quer fazer, que você não está desagradando a ninguém, procure um bom tatuador, alguém que você confie, peça para ver alguns desenhos que ele já fez, algumas tatuagens em foto, ou então, melhor ainda, se for indicado por outra pessoa. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido esclarecedor e mostrar pra você que tatuagem não tem nada a ver com caráter, tatuagem não tem nada a ver com pecado, ou você vai pro inferno se você tiver uma tatuagem. Eu acho que você precisa analisar as outras questões, como eu disse antes. Se você gostou do vídeo, se inscreve, dá um like se você gostou, deixa algum comentário aí embaixo, que eu vou poder talvez te ajudar de alguma forma. Se você tiver alguma sugestão para os novos vídeos, pode deixar também, que eu vou tentar ajudar. Vou tentar, se eu não souber, eu vou correr atrás e pesquisar. Então é isso aí, pessoal. Abraço forte para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.